Vai comprar ovo de Páscoa e não sabe qual escolher? Eu sou a Cíntia Nutricionista e hoje eu vou te ensinar como ler o rótulo e fazer a melhor escolha de ovo de Páscoa. Então, quem me conhece, minhas pacientes sabem disso. Eu acredito muito no equilíbrio entre a gente comer a maior parte do tempo alimentos saudáveis e ter um percentual de besteiras, que são as coisas que a gente gosta e que não são tão saudáveis. Então, equilibrar isso na semana. E tem algumas coisas que eu não abro mão, então o bolo de aniversário, o ovo de Páscoa, porque não é todo final de semana que a gente vai comer ovo de Páscoa. Então, muita gente me pergunta, devo comprar ou não devo? Eu acredito que tem sim que comprar e consumir ali com equilíbrio e fazer a melhor escolha. Então hoje eu vou ensinar pra vocês. Então primeiro eu vou mostrar o ovo que eu comprei, já coloquei num potinho e já cortei um pedaço também para poder mostrar a quantidade. Então esse é meu ovo de Páscoa desse ano. Eu acabei comprando ele de chocolate meio amargo e o recheio de beijinho. Eu acabei comprando o recheado, aquele de colher. E aí, assim, sempre que for recheado, obviamente que ele vai ter mais caloria e vai ter que controlar a quantidade e não comer com tanta frequência também. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês na hora de ver o rótulo é sempre olhar a lista de ingredientes e não ir direto pra tabela nutricional e ver as calorias, tá? Então, a lista de ingredientes, ela sempre começa do que tem mais pro que tem menos. Então, se o primeiro ingrediente for açúcar, vai ter mais açúcar do que cacau, tá bom? Então, sempre procurem o chocolate ali ou o ovo de Páscoa que vai ter cacau no início ou a massa de cacau. E a segunda dica é escolher o tipo de chocolate. E aí a gente vai ter o chocolate ao leite, o chocolate branco, o chocolate meio amargo, que vai ser ali acima de 45% cacau, e a gente vai ter o amargo, que é acima de 70%. Então, quanto mais amargo, menos açúcar e mais cacau vai ter, então mais benefício do cacau. O chocolate branco, ele tem mais gordura, tá? Então, ele acaba não tendo o cacau em si e os benefícios. Então ele acaba sendo a pior escolha e mais gordurosa. O meu conselho é que vocês procurem um chocolate que seja acima de 70% cacau, porque aí já tem um bom percentual, mas eu sei que muita gente não gosta, e aí vai falar, não, eu não vou comer esse de jeito nenhum, então uma alternativa seria de repente 45%, 50%, 55%, e se não gostar, o ao leite mesmo, ao invés do branco. E a terceira dica é olhar a quantidade de açúcar que tem na porção. Agora, na rotulagem, eles colocam ali açúcares adicionados. Então, é o quanto eles adicionaram realmente de açúcar, tá? E aí vai aparecer ali as gramas, tem 100 gramas e na porção de normalmente 25 gramas. Então, uma colher de sopa tem em torno de 10 a 15 gramas de açúcar. Então, é um parâmetro, né? Se de repente em uma porção de 25 gramas ali de chocolate tiver 15 gramas de açúcar, é uma colher de sopa que você tem naquele pedacinho pequeno. Então, é muito açúcar. Sempre procura a menor quantidade. E a quarta dica é sempre ficar atento à quantidade de gorduras e o tipo de gordura. Então, teoricamente, se for um chocolate meio amargo, ele vai ter ali a massa de cacau e a manteiga de cacau, que vai ser a gordura do cacau. Ele não tem que ter ali gordura vegetal hidrogenada ou gordura vegetal, e muitos chocolates apresentam a gordura vegetal como uma gordura ruim. Então, tenta evitar esses daí e sempre ver o que tem menor teor de gordura. O cacau, ele tem gordura mesmo, tá? Então, é normal que no chocolate apareça um teor ali um pouquinho mais alto. E a quinta dica é tomar cuidado com a quantidade da porção, porque ali na tabela nutricional vocês sempre vão ver que tem ali em 100 gramas quantas calorias tem, quanto tem de açúcar, de gordura, de proteína, de carboidrato, e vai ter também em normalmente 25 gramas quando é chocolate, tá? Então, quando vocês vão ver ali, 141 calorias em 25 gramas é um pedaço bem pequeno. Eu até exemplifiquei pegando o ovo que eu comprei para mostrar a quantidade, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês para ter uma ideia que é pouca coisa. Então, isso aqui é 25 gramas, tá? Eu vou até colocar a colher de sopa do lado, ó, tá vendo? É praticamente uma colher de sopa. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem a tendência de comprar o ovo e querer comer de uma vez. E eu também tenho essa dificuldade, que eu gosto muito de doce, mas o ideal é que a gente vá porcionando e não passar muito dessa quantidade, no máximo 30 gramas, tá? E aí, se conseguir manter a atividade física, equilibrar as outras questões da alimentação, melhor, porque aí vai ser já um acréscimo dessa quantidade. Se você não faz atividade física, acaba pausando ali naquela semana, o impacto vai ser maior ali na questão de ganho de peso, tá? Então, o mais importante é controlar a quantidade. Então, não é não comer, é dividir ali, e às vezes vocês podem pensar assim, vou comer 3 vezes na semana, dia sim, dia não, para não comer todos os dias também, porque o açúcar acaba sendo muito inflamatório para o organismo. Então, recapitulando, tá? Sempre olhar o percentual de cacau,
Se vocês gostarem, quanto mais percentual ali acima de 70%, mais cacau tem e menos açúcar tem consequentemente, tá? Também tomar cuidado com a lista de ingredientes. Se for muito grande, um monte de nome que vocês não conhecem, vai ser cada hora mais coisas que eles estão acrescentando e vai ser ruim, tá? Eu já vi, por exemplo, o ovo de Páscoa que tem a farinha de trigo, farinha de soja, aí tem o amendoim que vai ser mais calórico também. Então quanto mais coisa vai acrescentando, mais vai subindo a caloria e às vezes a qualidade também acaba sendo pior. E agora me conta aqui nos comentários, você tem o hábito de olhar na lista de ingredientes e tabela nutricional do ovo de Páscoa? Ou nunca olhou, ou morre de medo de consumir nesse período e estragar toda a sua dieta? E se você quer emagrecer e melhorar a sua saúde, você precisa de um método que funciona para a sua vida real e não algo complicado e muito restritivo. Então, o meu acompanhamento nutricional, ele é personalizado para a sua rotina de forma prática, sem deixar de comer tudo que você gosta. Então eu acredito muito naquele equilíbrio e eu pratico isso ao longo da semana ali com os pacientes. Eu também aplico estratégias da parte comportamental e metas semanais, justamente para te manter motivado e manter a constância. E também o meu acompanhamento, ele é bem próximo e diário, tá? Então os pacientes me mandam mensagem no WhatsApp, no chat do aplicativo, tirando todas as dúvidas, pedindo para eu cadastrar receita, ajudando a ler rótulo também, enviando exames, montando suplementação. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento diário e ao longo do processo. Se você quer saber os tipos de acompanhamento nutricional que eu tenho, é só clicar ali no link da bio, que tem o número do meu WhatsApp, que aí eu explico os tipos que eu tenho e qual que é o mais ideal para o seu caso.